Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência ao estudo dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura, rogando a Deus, a Jesus, aos benfeitores, que nos dê condição de esclarecimento e de entendimento do estudo que iremos refletir durante essa semana, que nós possamos ter a clareza da compreensão e debruçarmos em nós mesmos para colocar em prática tudo aquilo que a doutrina vem nos apontar como caminho assertivo, para que possamos cumprir a nossa trajetória e desenvolver a lei do amor, deixar florescer em nós tudo aquilo que buscamos, tudo aquilo que almejamos, para alcançarmos a plenitude que tanto almejamos, que é o conhecimento e é o despertamento da nossa consciência, para nos assegurar que estamos no caminho certo. E assim, nessa alegria, nessa comunhão de pensamento, vamos iniciando o estudo dessa semana. Estamos então na parte número 4 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as esperanças e consolações. E nesse capítulo número 1, nós vamos falar sobre as penas e gozos terrenos, né? Essa felicidade, infelicidade relativa, né? Que nós estamos aqui transitando. E nós vamos fazer a leitura das 3 questões da 920, 921, 922, que elas estão interligadas, né? Para que a gente possa concluir o pensamento dessas 3 questões. Então, nós vamos fazer a leitura, né? E depois vamos fazer uma reflexão, um resumo sobre as 3, que elas estão interligadas, né? Então, para a gente entender melhor, a gente vai fazer a leitura das 3 questões. E na 920, Kardec pergunta aos benfeitores: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? E eles respondem: não, pois a vida lhe foi dado como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então, essa é a primeira pergunta e a resposta. Na 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E eles respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muito de males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. E aqui tem um grifo de Kardec, né, um comentário, ele vai fazer esse complemento. O homem, bem compenetrado no seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea, uma hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros. Numa viagem, se deve conduzi-lo numa situação tanto quanto mais atenciosa tenha sido feito os seus preparativos para ela. Aqui ele está comparando, né, a nossa existência como uma viagem.
né? E quando a gente vai viajar, a gente vai ter menos dissabores se a gente fez ali uma provisão correta do que a gente ia necessitar nessa viagem. Então, ele fala aqui da nossa condição de estarmos com essa consciência desperta, né, para a nossa trajetória nessa existência, como se fosse uma pequena viagem. Mas vamos fazer mais comentários sobre isso. E ele continua: somos punidos nessa vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos estas, que na sua maioria têm como consequência um primeiro desvio do caminho certo. Então, ele está falando aqui de causa e efeito, né? As escolhas que a gente faz, as nossas ações, elas vão ter reações, e são a lei de causa e efeito, né? Então, tudo que a gente faz tem consequência, e os caminhos que a gente escolhe, eles vão desembocar em situações que muitas vezes a gente vai se chamar de infelicidade, mas que na maioria das vezes é consequência das nossas escolhas. E ele continua: em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho, e de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. Então, ele está falando aqui, tomamos algumas atitudes lá atrás, né? E essas atitudes, elas vão empurrando a gente, elas vão conduzindo a gente por caminhos que nós mesmos escolhemos, né? E essas consequências, elas virão. E elas vão nos trazer lá na frente um objetivo final dessas escolhas. Então, se foi um mau caminho, nós teremos a colheita dos espinhos, né? Poderemos cair numa situação de muitos equívocos, dependendo dessas escolhas que nós fazemos. E na última questão, na 922, Kardec está perguntando: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, que é suficiente para a felicidade. De um pode trazer desgraça para o outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Ele está falando aqui da diferença das pessoas, né? Que uns podem se sentir mais felizes e completos com algumas coisas, e para outros pode ser uma desgraça, né? Uma derrocada, ou um excesso, ou uma falta daquilo, né? Ele está falando, existe uma medida, né, para que haja a felicidade dos homens? E essa resposta é a chave de tudo. Então, para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, resumidamente, ele está falando assim, que para a vida material, o que vai nos trazer a felicidade é a posse do necessário. Quando houver o excesso e o homem sempre está insaciável nos seus quereres, né, materiais, ele vai caindo ali no desequilíbrio. Então, o que traz para a gente uma medida de felicidade é o equilíbrio, é o necessário. É porque todo o excesso ele vai te empurrando, ele vai convergindo nessa condição de ter, e você não desenvolve a parte que é o destino da nossa alma. O destino da nossa alma é essa felicidade. Só que quando nós estamos no mundo material, a gente não pensa dessa maneira, não pensa na felicidade da alma, do espírito. A gente pensa nessa felicidade material, né, do ter e não do ser. E ele fala que para a consciência, para amor, é uma vida moral em equilíbrio, é a nossa consciência tranquila, essa consciência desperta, né? E a nossa fé no futuro. Então, há essa compreensão da lei de amor e que somos espíritos e que a nossa plenitude depende dessa felicidade da alma, que não está atrelado aos bens materiais. Então, resumidamente, né? A gente se pergunta, né, nessa questão, como que nós podemos transitar
na Terra, nessa busca de uma felicidade que muitas vezes a gente pensa que vai ser completa. Então a gente tem que entender que nós vivemos sobre um planeta de prova e expiações, né? E depende de nós amenizar os males, né? E ser tão feliz quanto nós podemos ser aqui nessa nossa condição sobre a Terra. E que nós, né, somos os artífices da nossa própria infelicidade, porque somos nós que desviamos, né, dessa prática da lei de Deus, da lei do amor. Então, como felicidade plena, como todos nós desejamos, ainda não é possível na nossa condição, né, de espíritos ainda imperfeitos. E é sabido também que vivemos aqui cercados de problemas, né, de todas as ordens, mas que nós não podemos ignorar que essas atribulações que nós passamos são inerentes ainda dessa nossa própria vida e da condição evolutiva que nós nos encontramos aqui na humanidade terrena, né? Então, nós estamos aqui defrontando com os problemas, os nossos pessoais, os profissionais, né? E aqueles que envolvem a sociedade, né? Nas quais estamos inseridos. Então, nós temos aqui as nossas problemáticas, as nossas dificuldades que estão no nosso campo individual, mas também que surge, né, nos nossos relacionamentos com os outros. Então, é uma situação inevitável, porque nós vivemos em sociedade, né? E outro problema também é aqueles que estão em relacionamento conosco, né? Aquele onde nós temos que buscar diminuir os pontos de atrito, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Então, nós temos aqui um esforço, né, de buscar estabelecer essa harmonia, porque isso é saudável. Isso também nos traz uma felicidade e esse crescimento que nós tanto buscamos, né? Então, muitas vezes, por conta, né, desses desajustes, né, que nós estamos inseridos, seja no campo individual, coletivo, né, a gente costuma dizer que a felicidade não é desse mundo, né? E o interessante é que muitas vezes tem pessoas que têm ali recursos, né, financeiros, eles não trazem, né, problemas de ordem material, eles não têm essa questão, mas eles falam, né, que a felicidade ainda não os alcança. Muitos, né, falam que são infelizes, né, e têm beleza, eles têm juventude e, e ficam buscando, né, a resposta desse questionamento. Porque tem a beleza, tem a juventude, tem a fortuna, e muitas vezes, né, isso é cobiçado por todo mundo, e diante dessas constatações ainda, a pessoa se pergunta, né, ou respondem, ou se acham infelizes, né, possui tudo isso, então o que elas desejam, né? Se elas têm tudo isso e ainda se sentem às vezes criaturas infelizes. Então o evangelho, né, e a doutrina, ela vem nos lembrar que nós somos criaturas, né, ligada a tudo ainda que é material e que poucos de nós, né, buscamos verdadeiramente se libertar dessas amarras, né? Esse terra a terra, que é essa visão só rasteira que a gente tem do mundo material. Então, a felicidade e bens materiais, eles caminham junto no nosso julgamento ainda estreito, né? Então, aqueles que buscam a compreensão, eles entendem, né, que essa libertação
vem dessa compreensão que além do corpo físico, nós somos seres espirituais. E o que representa a vitória do espírito é a gente se desvencilhar da matéria e começar a entender que os valores materiais são suficientes para preencher, que eles não são suficientes para preencher, né, esse vazio, né, existencial, né, que a fortuna, né, ela não abarca essa felicidade, nem a beleza, nem a juventude, né? E que muitas vezes aqueles que se apegam, né, a esses elementos, eles ficam nesse vazio que precisa ser preenchido. Então, o que está faltando, né? O que falta realmente é acordar para os novos valores, né? Então, um dia a gente vai ter esse rompante do despertamento, né? Buscando através da nossa consciência despertas que nós somos espíritos em evolução e que nós não somos só o corpo e que esse corpo ele deteriora com o tempo, mas que nós somos espíritos imortais, habitando temporariamente corpos que são mortais e que são finitos. Aí como que a gente preenche esse vazio? Então, o primeiro passo para a aceitação, né, desse despertar dessa consciência espiritual é a aceitação dessa realidade, né, desse entendimento e ter coragem de voltar sobre os passos, né, e reiniciar a caminhada com novos propósitos, né, termos dentro de nós uma firmeza de decisão, né, de buscar o destino da alma, dessa felicidade. Então é imprescindível abandonar os velhos valores, né, que não estão acrescentando nada nessa busca dessa felicidade que a gente almeja. Então nós temos que buscar essa sabedoria, essa compreensão dentro de nós, uma força renovadora que impulsiona, né, que nos impulsiona para frente constantemente. Buscar, né, a prática do amor pela caridade com o próximo, né, enxergar esse próximo como igual a nós, né, imperfeito ainda que somos. Então, essa luz ela vai clareando o nosso caminho, né? Vai nos trazendo essa nova maneira de enxergar a vida, buscando a luz, né? Essa luz que nós temos dentro de nós e que nós temos que deixar, né, transparecer, essa paz que nós tanto buscamos no mundo e que nós podemos, né, trazer, deixar ela aflorar dentro de nós. Então, cultivar bons hábitos, né? Através da oração, muitas vezes da renúncia. Ter uma capacidade, muitas vezes, de sacrificar, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Fazer uma vigilância mental, uma vontade ativa de disciplinar, né, os nossos desejos, ter um diálogo fraternal conosco mesmos, né, muitas vezes tendo que nos perdoar. Isso vai buscando essa comunhão, né? E isso vai trazendo comunhão com o superior, com o nosso Criador. E isso vai trazendo essa felicidade de paz interior, que vai nos trazendo equilíbrio, né? E dentro de nós vamos encontrando uma paz, né? Essa felicidade relativa que podemos alcançar. Então depende de nós, né? Essa condição, essa felicidade tão procurada
né, nesse mundo de transitoriedade que a gente vive, ela está dentro de nós, né? Nós temos que alcançar essa compreensão e buscar dentro de nós esse terreno fértil, né? De que todos nós somos portadores, porque esse é o nosso destino, né? Então, que nós possamos despertar, né, para essa compreensão, iniciarmos essa transformação individualmente, mas que no futuro atingirá todo o nosso planeta, né? Então nós somos pontos de luz, que nós possamos deixar essa luz por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.